Pode sim. Tá bom, obrigada. Então, bom dia, gente, novamente. Eu vim aqui dar mais uma aula para vocês. E hoje eu vou falar sobre a estrutura do sangue. Como vocês já sabem, que eu já me apresentei na aula passada, né? Eu sou a Aline e sou biomédica habilitada em análises clínicas. Me formei no final do ano passado. Se não estiver passando para alguém ou se vocês não estiverem me ouvindo, é só abrir o microfone e me avisar, porque eu não consigo ver o chat. Então, vamos lá. A composição do sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo composto basicamente por uma fração acelular e uma fração celular. A fração acelular é o que a gente chama de plasma, que é a porção líquida do sangue, que tem água, sais, compostos orgânicos, como glicose, e proteínas como a albumina, principalmente, e ela corresponde a 55% do sangue. Então, é a maior parte do tecido sanguíneo. E aí a gente tem a fração celular, que é onde a gente encontra as linhagens celulares, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, e corresponde a 45% do sangue. E a gente tem também uma porção do sangue não coagulada, que é o soro, que a gente usa muito para testes, testes bioquímicos, né? Testes imunológicos, enquanto o plasma a gente usa mais para o hemograma e para testes de coagulação. Então, o soro ele não tem elementos figurados e não tem também os fatores de coagulação, mas tem alguns sais minerais, tem glicose também, proteínas, enzimas e hormônios. E agora a gente vai falar um pouquinho da hematopoese, porque não tem como a gente entrar na parte celular sem falar desse processo, que é muito importante, que é o processo de formação das células do nosso sangue. Então, a gente tem todos os fenômenos relacionados com a origem, com a multiplicação e com a maturação das células sanguíneas, a partir das células-tronco, que são as células precursoras. E tudo isso se inicia lá na nossa medula óssea. Então, a hematopoese, ela tem dois períodos, né? O período embrionário e fetal e o período pós-natal. O período embrionário e fetal é durante a vida intrauterina. Então, ele começa 30 dias depois da formação do embrião. Então, as células-tronco, elas são produzidas e elas começam a maturar no saco vitelínico. E elas originam apenas os eritrócitos, que são as nossas hemácias. Então, depois lá da quarta semana, elas começam a gerar todas as linhagens hematopoéticas. E depois, lá para a sexta semana em diante, tem início a hematopoese no fígado, que no bebezinho, né, lá no embrião, é o principal órgão hematopoético. Então, a gente pode perceber que as células, elas não começam a ser produzidas na medula óssea ainda. Elas só vão começar a ser produzidas lá depois do nascimento, lá no período pós-natal. Então, o que acontece? Ao longo do nosso desenvolvimento, né, depois que a gente nasce, a gente tem a substituição da nossa medula óssea vermelha, isso acontece de forma gradual, conforme vamos ficando mais velhos, né, e isso é substituído por um tecido gorduroso, que é o que a gente chama de medula óssea amarela. Então, os ossos chatos, como o crânio, as vértebras, o tórax, o ombro, a pelve, e as partes proximais dos ossos longos, como do fêmur e do úmero, é que vão começar a produzir células da medula óssea mesmo. Então, aqui eu fiz um esquemazinho, né? Fiz não, né, gente? Eu peguei, né, um esquema. Então, eu vou explicar basicamente porque ele é um processo bem complexo. Isso envolve fator de crescimento, envolve o ambiente em que a célula começa a ser produzida, moléculas de adesão, envolve uma série de coisas, é um processo bem complexo. Então, tudo começa aqui com uma célula indiferenciada, pluripotente, né, que é a nossa célula-tronco. E aí ela é uma célula-tronco indiferenciada que ela pode se diferenciar em duas linhagens. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide, ela vai dar origem aos eritrócitos, às plaquetas, né? Que a gente fala que é o processo de trombopoiese, porque as plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos. Aí também tem as linhagens de mieloblastos, que aí eles se diferenciam em mais células, como os basófilos, os neutrófilos
e os eosinófilos. E aí, e os monócitos também. E aí, as células da linhagem linfóide, elas vão se diferenciar nos nossos linfócitos B, nos nossos linfócitos T e nas células NK. E como a gente pode ver, a célula linfóide, ela tem um processo um pouco mais simples, porque a gente tem só o linfoblasto e depois o prolinfócito, e aí ela se diferencia. Então, os blastos, aqui no caso dos mieloblastos e linfoblastos, são a linhagem mais primitiva dessas células. Então, vamos lá. Vou começar com os glóbulos vermelhos. Então, a gente tem aí as nossas hemácias, ou também chamadas de eritrócitos, que são células anucleadas bicôncavas que se originam dos eritroblastos que eu mostrei ali. E essa ativação acontece pela eritropoetina, que é um hormônio responsável pela produção de células vermelhas. Então, esse hormônio ele está em constante ativação, em constante trabalho, porque os glóbulos vermelhos são as células que mais são produzidas no nosso corpo, exatamente por conta do transporte de oxigênio, porque as hemácias elas armazenam a hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio para os nossos tecidos e que ela também transporta CO2 dos nossos tecidos para os nossos pulmões para ser eliminado. E os glóbulos vermelhos, eles podem originar os reticulócitos, que são eritrócitos jovens, então é uma linhagem antes do nosso eritrócito maduro. Esses reticulócitos, eles são hemácias que têm um restinho de DNA ali, que isso faz parte, né, durante o processo de maturação dessas células. Então, pode acontecer de encontrar alguns ali no esfregaço sanguíneo, mas não é normal encontrar muitos, porque às vezes a medula óssea libera lá, acontece sem querer, né, entre aspas. E aí, os glóbulos vermelhos, eles têm uma vida útil de 120 dias, 90 a 120 dias. Então, depois desse período, uma parte deles é destruída pelo baço e captada pelo fígado, e a outra vai ser reabsorvida para formar novas moléculas de hemoglobina. Então, aqui eu coloquei do lado esquerdo, a gente tem as hemácias normais, e aqui do lado direito, na setinha, tem um reticulócito. Para vocês verem, esses pontinhos azuis são restinhos de DNA. E aí eu vou falar do metabolismo aqui, da bilirrubina, que vem a partir da degradação das hemácias. Eu vou falar rapidinho, porque é bem grande, né? E não é o foco. Então, depois lá de 120 dias que a hemácia está lá circulando no nosso corpo, ela começa a ser destruída pelo baço. Então, uma parte dela, a parte M, vai sofrer essa destruição. E a parte férrica, porque como a gente sabe, a hemoglobina ela tem grupamentos M e o ferro, né? Então, o ferro, ele volta para a nossa circulação, sofre um outro processo para produzir novas moléculas de hemoglobina. Então, o M vai lá, né? O grupamento M, ele é destruído pelo baço, o fígado pega ele para transformar essa molécula em uma molécula solúvel, que a gente chama de bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada, ela vai passar pela bile, e aí ela tem dois caminhos, né? Ou ela vira urobilina, ou ela vira estercobilina. A urobilina cai na circulação para ser eliminada lá no nosso xixi, e a estercobilina, ela continua o trajeto, né, para ser eliminada com as nossas fezes. Porque no caso, a bilirrubina, né, toda essa degradação da hemácia para formar bilirrubina é necessária porque a gente tem que eliminar essa substância. Essa substância não pode ficar retida do nosso corpo. Porque depois, né, dá alguns problemas que eu não sei se todos já conhecem, né, voltados para icterícia, kerníteros, entre outras. E aqui os glóbulos brancos são os nossos leucócitos, que basicamente fazem a defesa do nosso organismo. Então a gente tem os leucócitos
mononucleares, ou também chamados de agranulócitos. Esse nome ele não é tão sugestivo, porque ele não é em relação à quantidade de núcleo. Todos os leucócitos têm um núcleo só, mas o que acontece? Os leucócitos mononucleares, eles têm um núcleo mais uniforme e quase não tem granulação no citoplasma, que são os nossos linfócitos, os plasmócitos e os monócitos. E aí os leucócitos polimorfonucleares, esse núcleo, ele é segmentado. Então, tem uma fina camada de cromatina que une os segmentos do núcleo, mas é como se esse núcleo fosse dividido. Então, parece que são vários, mas é um só. Então, a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Assim como a nossa medula vermelha se transforma em amarela, a gente tem também essa variação em relação aos nossos glóbulos brancos. Porque a proporção de leucócitos ela vai variar entre os recém-nascidos e os adultos. Então, nos bebezinhos, a gente tem um maior predomínio de linfócitos do que dos granulócitos, né? Do que os leucócitos polimorfonucleares. Isso acontece porque o bebê ele precisa aumentar a linha de defesa dele, até porque ele é muito novo, ele não tem um sistema imunológico ainda forte e completo. Então ele precisa mais de linfócitos B, linfócitos T, células NK. E aí, conforme a gente vai ficando mais velho, na fase adulta, essa proporção ela vai se inverter. Então, a gente tem muito mais leucócitos polimorfonucleares. Só que o que está sempre em alta são os neutrófilos, né? Que é sempre a linha de defesa primária em nós adultos. Então, a proporção também de neutrófilos comparado a eosinófilos e basófilos é um pouco maior e a gente já vai entender por quê. Então, aqui, os leucócitos mononucleares são os linfócitos, né? A gente tem os linfócitos T, linfócitos B e células NK. No geral, os linfócitos, eles aparecem na lâmina pra gente como células pequenas, arredondadas e regulares. Então, é muito, muito mais fácil você identificar um linfócito, como mostrado aqui na foto da esquerda. Eles são bem característicos. Então, o núcleo deles ocupa 90% da célula e o citoplasma é escasso. Então, a gente vê que o núcleo é bem grande, quase não tem citoplasma, quase não tem granulação. E os linfócitos T, eles correspondem de 65% a 80% dos linfócitos circulantes. Então, são sempre os que estão em maior quantidade, porque o linfócito T, ele tem uma função muito ampla. Ele auxilia linfócito B, ele auxilia macrófago, tudo isso no processo imunológico, né? Eles se originam lá na medula óssea e posteriormente migram para o timo, onde a maturação se completa. Por isso que ele recebe o nome de linfócito T, por causa do timo, que é o último órgão em que ele vai se maturar. Para quem não sabe, até porque eu também só soube disso quando eu fiz biomedicina, o timo existe, tá, gente? Ele existe. E ele fica localizado mais na região do externo, assim, perto da região do coração. Eu esqueci de colocar uma foto aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada. Ele existe, ele não é órgão vestigial. Então, ele é muito importante para a maturação desses linfócitos T. E o linfócito T, ele faz parte da imunidade celular. Imunidade celular porque ele auxilia outras células. Ele não está envolvido com produção de anticorpos, tá? Envolvido assim diretamente. Então, não é ele que é responsável pela formação de anticorpos. Mas ele é muito importante. Por isso que ele tem a maior porcentagem de linfócitos. E aí, os linfócitos B, eles correspondem de 5 a 15% dos linfócitos circulantes, mas eles se originam e amadurecem na própria medula óssea. Por isso, o linfócito B, que é de bone marrow, que em inglês, né, significa medula óssea. E aí ele faz parte da imunidade humoral, que é a imunidade responsável pela formação dos nossos anticorpos, lá na imunologia.
E aí a gente tem as células NK, que elas têm uma proporção bem menor comparada a esses dois tipos de linfócitos. E elas também se originam na medula óssea, só que a maturação dela ainda não é muito conhecida, porque o mecanismo dela é diferente, né? Diferente dos linfócitos T e os linfócitos B, as células NK, elas não precisam de um estímulo, elas meio que não precisam ter na membrana das suas células algum marcador para poder destruir células. É diferente do mecanismo do linfócito T e o linfócito B, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aí já entra lá em imunologia e é complexo, né? Então, as células NK, elas têm esse nome porque se chamam natural killer, matadoras naturais, né? Então, elas destroem, né? Elas matam células tumorais e células que foram infectadas por vírus. E morfologicamente, elas são as únicas que se diferem dos linfócitos T e B, porque elas são maiores, né? E são mais granulares. Então, aqui na foto da direita, a gente vê ela exibindo aqui as suas enzimas. Essas enzimas, uma delas são as porfirinas, né? Que tem a capacidade de lisar, né? Quebrar a membrana da célula infectada. Então, essa célula vai sofrer apoptose porque ela vai quebrar, né? E os linfócitos T e B, na lâmina, é tudo a mesma coisa. Para saber se é um linfócito T, se é um linfócito B, que marcador que ele expressa, isso são feitos testes genéticos, testes imunológicos, tá? Porque na lâmina não dá para ver, é tudo igual, é tudo como aparece aqui na foto da esquerda. Então agora vem os plasmócitos. Gente, os plasmócitos, eles são os linfócitos B, só que maduros. Por quê? Quando o linfócito B, ele amadurece entre aspas, né? Ele amadurece lá na medula óssea, cai na corrente sanguínea e vai para o linfonodo, para o baço, que são órgãos linfóides, né? E aí, esse linfócito, ele ainda é um linfócito B quando ele chega lá. Só que quando vem algum antígeno, alguma molécula de fora, estranha, isso ativa o linfócito B, né? Como mostra aqui na imagem. Né? Algum vírus, uma bactéria, ativa esse linfócito. E aí esse linfócito vira um plasmócito. Porque aí ele deixa de ser um linfócito que a gente chama de naive, né? Que é um linfócito virgem. Porque aí ele tem lá a sua primeira vez, ou seja, um estímulo para que ele comece a formar anticorpos. Então, eles circulam no sangue em poucas quantidades, né? Em condições normais, né? Quando a gente não tem infecção por vírus, bactérias, essas coisas. E eles se diferem um pouquinho dos linfócitos B, morfologicamente, porque eles são células esféricas, né, ou ovoides, e o citoplasma dele é mais abundante, basófilo, e tem uma cor mais ou menos azul escura, e assim como as células NK, eles são mais granulares. E aqui a gente tem os monócitos, né? Os monócitos, eles são relacionados à fagocitose, né, de células mortas, corpos estranhos, eles podem ajudar a regular a função de outras células, fazem a apresentação de antígenos, né, ou seja, dos vírus e bactérias, né, para os linfócitos. E lá nos nossos tecidos, né, quando os monócitos saem da nossa corrente sanguínea, eles são chamados de macrófago, que é o que a gente sempre ouve falar, né, quando fala de fagocitose. Então, eles têm um citoplasma mais abundante, com uma cor mais acinzentada, azul clara, e tem uma granulação bem fininha. E eles têm vacúolos citoplasmáticos. É como se fosse uma bolinha, assim, dentro da célula. Que normalmente, quando a gente vê no microscópio, dá para saber por conta disso. Então, ele é bem característico também. E aí, a gente entra lá nos nossos leucócitos polimorfonucleares. Então, a gente vai falar aqui dos neutrófilos. A gente tem dois neutrófilos. O neutrófilo segmentado e o neutrófilo bastonete. O neutrófilo segmentado, ele é o último estágio de maturação, né, do neutrófilo, do blasto. Então, ele tem de 2 a 4 lóbulos
e o citoplasma contendo grânulos e glicogênio. E como a gente sabe, os leucócitos polimorfonucleares, eles são caracterizados pelos grânulos. Os grânulos têm muita importância nesse caso. Então, eles se apresentam em grandes quantidades em casos de infecções bacterianas. E aí a gente tem o neutrófilo bastonete, né, que ele é o penúltimo estágio de maturação do neutrófilo. Então, normalmente, a maioria, né, dos neutrófilos bastonetes fica lá na medula óssea, não são liberadas no sangue, como eu mostrei lá naquela fotinha da hematopoese. Mas acontece, às vezes, de um ou outro acabar caindo lá na corrente sanguínea, o que é normal, né? Em condições fisiológicas normais, tudo bem. E então, tanto os neutrófilos segmentados, né, quanto os bastonetes, eles vão migrar para diferentes tecidos lesados ou infectados, né? Isso é por um mecanismo chamado quimiotaxia. Então, são reações químicas que vão permitir que o neutrófilo se adere ao endotélio, né? E atravesse o endotélio para ir para o tecido, né? Para ir no local onde tem a infecção. Então, é importante lembrar que o neutrófilo, os estágios de maturação do neutrófilo, também são muito importantes para a gente analisar, por exemplo, leucemias. Porque quando tem a liberação de muitos neutrófilos jovens, dos outros estágios de maturação do neutrófilo, é um alerta. Porque isso a gente chama de desvio à esquerda. Então, é meio que acontece uma produção de trás para frente. Tem os maduros, né, os neutrófilos maduros, e aí ele começa a ter também linhagens mais jovens, que aí chega a ser um problema. Aí a gente tem os eosinófilos, né, que eles são associados a alergias e a defesa contra parasitas, alguns distúrbios alérgicos cutâneos e neoplásicos. Então, o que acontece? Os eosinófilos, né, eles têm um citoplasma mais alaranjado, né, os grânulos mais alaranjados. O núcleo também é bilobulado, então ele parece até um neutrófilo bastão, né? Mas a gente consegue diferenciar por conta desse citoplasma mais alaranjado aí. E esses grânulos do eosinófilo, eles têm proteínas tóxicas, né, que são usadas para atacar, né, diversos parasitas, né? E quando o parasita está lá dentro da célula, ele vai destruir essa célula que está com o parasita dentro, né? Na intenção de destruir o parasita. E na questão da alergia, né? É por conta da liberação de grânulos. Então, quando tem alguma alergia, a gente pode ver no esfregaço sanguíneo grande quantidade de eosinófilos. Mas aí tem que analisar também, né? A ficha técnica do paciente, histórico, tudo isso. E aí a gente tem aqui também os basófilos. Os basófilos, eles também são bem característicos, a gente pode ver aqui na imagem, né, que ele tem, quase não dá para ver o núcleo dele, porque o núcleo, ele é todo coberto por grânulos citoplasmáticos, né, nessa cor aí, arroxeada. Eles são os leucócitos menos comuns, então tem cerca de 1% lá da contagem total de leucócitos, 1% só é basófilo. Então, eles vão produzir diversos mediadores inflamatórios, né? Inclusive envolvido lá no processo alérgico, como, por exemplo, a histamina, que a gente já conhece, né? Sabe que tem lá os antihistamínicos, né? Que as pessoas tomam, né? Para impedir essa liberação aí de grânulos, né? Que vão causar os espirros, a coceira, enfim. E aí a gente tem também a produção de heparina. Não sei se vocês já chegaram a ver, né? Lá nos tubos de coleta. A gente sabe que o tubo verde, né? Com heparina, ele é usado nos exames bioquímicos, né? Porque impedem que o sangue coagule. Então, o basófilo, ele também produz isso para impedir que o nosso sangue coagule e forme coágulos, né? Trombos. E aí, as nossas queridas plaquetas. Na minha opinião, eu acho elas bem bonitinhas, bem fofinhas. Elas são bem pequenininhas,
Dá para ver aqui na foto da esquerda. Então, elas são formadas a partir dos megacariócitos, como também dava para ver lá na imagem da hematopoese. O que acontece? Chega até a ser esquisito, né? Porque ela surge de uma célula muito, muito grande, com um núcleo enorme, que pelo nome a gente já tem até noção, né? É uma megacélula. E aí ela sofre vários estágios ali de maturação para formar uma célula bem pequenininha. Então, elas são fragmentos citoplasmáticos, né? Anucleados, arredondados ou ovoides. E aí a membrana plasmática delas é rica em fosfolipídios e glicoproteínas. Então, isso é importante para quê? Para o processo de coagulação do sangue. As glicoproteínas, elas grudam, né? Elas são receptores do fator de von Willebrand e fibrinogênio, né? O fator de von Willebrand é como se fosse uma moléculazinha, assim como o fibrinogênio. É como se ele tivesse uma cola. E aí, quando a plaqueta ela exibe lá na sua membrana as glicoproteínas, o fator de von Willebrand e o fibrinogênio vão grudar ali. E isso vai facilitar a agregação plaquetária. Para quando a gente tem um corte, por exemplo, as plaquetas poderem cobrir aquela região. Então, elas precisam se grudar de algum jeito. E isso é muito importante quando a gente faz exames para coagulação. Por quê? A dosagem de plaquetas, ela vai dizer se a pessoa tem trombocitopenia, que é quando ela tem pouca plaqueta, né? O sangue dela tá bem fininho, pode causar hemorragia, né? Ela pode estar tendo algum sangramento, alguma deficiência ali. E a trombocitose, que é quando ela tem muita plaqueta. Então, isso pode causar trombos, né? A trombose, o sangue, ele coagula ali e não passa nada. Então, como eu falei, elas fazem parte da hemostasia primária e secundária, né? A hemostasia primária é a mais básica, né? Quando tem algum cortezinho, assim, superficial. E a secundária, ela envolve a cascata de coagulação, que é um processo bem grande e bem complexo. E é isso, gente. Só para lembrar, é muito importante fazer exame de sangue, tá? Então, essa aula foi um sinal, tá? Esse vídeo é um sinal. Não pulem esse vídeo para vocês fazerem exame de sangue, né? Pelo menos a cada 6 meses. É muito importante. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. A aula foi perfeita. Ai, que bom, eu fico muito feliz, gente. Essa aula eu sinto até que ela foi um pouquinho mais longa, que eu falei bastante. Mas se alguma coisa não ficou clara, eu posso explicar de novo, não tem problema. Eu gostei também, foi bastante informação entregue de forma bem clara. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Obrigada, gente. Eu tô abrindo aqui o chat para ver.